E aí, humanidade youtuber, aqui quem fala é o Daniels e sim, aqui é mais um vídeo. O vídeo de hoje é o primeiro vídeo da sessão aí de notícias de Game of Thrones. Pra quem não sabe, eu criei várias playlists pra ajudar aí as pessoas a se encontrarem no canal, né? Então é só checar aí no canal que vai estar tudo organizado. Tem Game of Thrones explicado, teorias Game of Thrones, os top 10 momentos da sexta temporada, e agora vai ter as notícias, né? Mas vamos lá pro assunto do vídeo, que é feliz e triste ao mesmo tempo. Lembrando que nesse vídeo, pelo menos nesse vídeo, não vai conter nenhum spoiler, tá? Então, esse vídeo é livre de spoilers. Mas enfim, vamos lá. Pra quem não sabe, né, além da Comic Con, existe um evento chamado TCA, que é mais exclusivo pros críticos, né? Não é tão aberto assim pro público. E é lá onde os críticos descobrem os planos futuros, né, de cada empresa de televisão. A HBO, no caso, fez o painel e anunciou, né, o que todos nós já imaginávamos, que Game of Thrones está acabando e a oitava temporada será a última temporada. Eu sei, eu realmente sei que é bem difícil de aceitar que Game of Thrones está chegando no fim, cara. E era especulado que a oitava temporada fosse ter 6 episódios, mas eles ainda não confirmaram isso. Alguns dizem que possa ter mais, só que eu vou acreditar que vão ser 6 episódios, porque se vier alguma coisa a mais já é lucro, né, pra todo mundo. Mas enfim, como as temporadas vão ter menos episódios, felizmente, né, cada episódio vai ser um pouco mais longo, com alguns minutos a mais que o normal. Pra quem não sabe, Game of Thrones não tem 1 hora exato. É em torno de 50 minutos, assim, pra mais. E nessa temporada a gente teve alguns episódios com 60 minutos, e até o último episódio que foi mais longo, que teve acho que 70 minutos, ou 69 minutos, alguma coisa, pra ser mais exato. Então a sétima temporada, né, que vai ter apenas 7 episódios, talvez tenha o tempo somado de 8 ou até 9 episódios. Não sei, né? Vamos ver no que isso vai dar. Mas chega de notícias tristes, né? Vamos para as notícias boas. Game of Thrones aí, como eu falei, tá acabando. Essa é notícia triste, mas vamos para notícia boa, porque não vai parar só no Game of Thrones, não. No TCA do ano passado foi perguntado sobre um spin-off de Game of Thrones e o Daniel e o David disseram que eles não tinham tempo, né, para pensar em um spin-off e que eles estavam apenas focados em Game of Thrones. Mas para quem não sabe, né, um spin-off é basicamente uma história no mesmo universo, só que sem fazer parte da cronologia principal, um spin-off, assim dizer. Mas enfim, nessa TCA foi anunciado que eles definitivamente vão fazer um spin-off. Eles falaram que eles estão pensando nisso já. Eles vão provavelmente fazer isso, só que tem que fazer, como eles falam, tem que fazer sentido pra história, né, pro mundo de Game of Thrones. Eles não vão fazer um spin-off contando, sei lá, mano, a história de um Dothraki aleatório lá. Não, vai ser alguma coisa bem foda e bem especial. Mas agora, quais seriam as histórias, né, dos spin-offs possíveis e quando que eles iriam lançar? Eu acredito que o spin-off seja anunciado assim que Game of Thrones acabar. Talvez mostrem até um teaser logo após o último episódio da série, porque sempre depois que o episódio termina, rola um teaserzinho do que vai acontecer no próximo episódio, né? Sempre tem dessa. Então ia ser bem legal terminar Game of Thrones, todo mundo ali chorando, mano. Meu Deus, Game of Thrones acabou, o que eu vou fazer com a minha vida? Aí anunciam um spin-off. Eu acho que isso seria bem bom, as pessoas iam poder chorar de tristeza e alegria ao mesmo tempo. Mas existem 3 grandes histórias, né, que eu acredito que possam virar spin-off. A primeira é que o George Martin já comentou que gostaria de ver na televisão, que é as histórias do Duncan e Egg, no caso o livro, né, baseado no livro O Cavaleiro dos Sete Reinos, que contém 3 contos no momento sobre o Duncan e do Egg. O Egg, para quem não sabe, é o rei Aegon o V, irmão do Mestre Aemon, né? Se passando 90 anos antes da rebelião do Robert. E, cara, eu acho que essa é a maior possibilidade até o momento, já que tem 3 contos, né? Tem bastante conteúdo pra se fazer. Mas não pense que a história no livro são... A história no livro são só 3 contos, né? Mas não pense que a história do Duncan e Egg acaba aí. O George já comentou que ele pretende escrever de 9 até 12 contos. Então, quem sabe ainda role 3, 4 livros do Duncan e Egg. Mas enfim, a segunda possibilidade, né, seria uma história sobre todos os reis Targaryens. Eu tô cursando agora publicidade e propaganda, né? Eu já tô começando a pensar mais, porque eu gosto de produção, eu gosto de cinema. E eu tento pensar como um produtor nesses casos, né? Então, se eu fosse um produtor de Game of Thrones e se eu fosse fazer uma série, né, umas temporadas sobre os reis Targaryen,
Eu acho que seria muito legal de fazer 2 temporadas, né, sobre os reis, porque foram alguns reis aí. Se vocês pesquisarem, tem uma lista certinha de todos os reis Targaryen. Mas enfim, seria bem massa se cada episódio contasse um pouco da história de cada rei. Eu acho que isso seria bem interessante, né? E daria pra gente ver como as coisas foram mudando em Westeros conforme o tempo. Eu não sei, né? Porque iriam ter que ficar trocando de ator todo episódio. Então eu acho que seria difícil fazer isso, né? Ou seria fácil, porque eles não precisariam gastar muito com um ator só, porque eles poderiam gastar pouco com vários. Então eu não sei o que é realmente o que vale a pena. Mas o George até já comentou que quando ele terminar a série principal, né, a Canção de Fogo e Gelo, o que só falta 2 últimos livros no caso, ele quer escrever um livro sobre os Targaryen, né, sobre todos os Targaryens, chamado Fire and Blood, contando a história dos principais Targaryens desde Valyria até, eu acho que até a rebelião do Robert, né, é a ideia. Sendo que o Mundo de Fogo e Gelo, que é tipo um compendium, assim, eu não sei se falei a palavra certa, mas é isso aí. Esse livro ele conta um pouco, né, sobre os Targaryens, só que o livro ele é escrito do ponto de vista de um mestre, então é realmente bem similar a um livro de história. Tipo, você pega um livro de história, você vai ficar lendo aquela leitura maçante, história, data, história, acontecimento. Não é tão a fluidez não é tão grande como um livro normal. Então, o Mundo de Fogo e Gelo é como se fosse um livro de história sobre Game of Thrones. E isso é realmente muito interessante. Quem não leu, eu recomendo bastante. Porque o conteúdo é muito bom. Conta sobre a Longa Noite, conta sobre os gigantes, as crianças da floresta, os reis Targaryen, tem árvore genealógica. Cara, é muito bom. Recomendo, só isso que eu digo. Agora, a última grande possibilidade, na minha opinião, é a Guerra Civil Targaryen, que alguns devem conhecer como A Dança dos Dragões, que também é o nome do 5º livro da série, né? The Dance of Dragons. Mas que foi mencionada na série algumas vezes pela Shireen, que ela gostava, né, dessa história. E a história basicamente é uma guerra entre os Targaryens, né? Um Targaryen foi bastardo ali, e o outro Targaryen ali queria o trono, só que o bastardo também queria o trono, porque foi legitimado. Não é que foi legitimado, mas eu posso contar a história pra vocês em um vídeo à parte, porque é muito complicado e eu não vou ter tempo de explicar tudo isso agora, mas foi uma guerra civil Targaryen, isso já diz bastante. E, né, vale lembrar que nessa guerra civil Targaryen o nome foi a Dança dos Dragões, porque teve muita treta com dragão. Naquela época tinha dragão em tudo quanto é lado de King's Landing, né, mano? Então só imagina cada Targaryen famosinho aí com um dragão tretando com outro Targaryen com outro dragão, né? Então foi complicado. E também depois dessa guerra civil foi onde aconteceu a extinção, né, dos dragões. Muitos morreram na guerra, poucos sobreviveram, e os que sobreviveram procriaram um pouco e foram mantidos em cativeiro, e com isso eles não cresceram. E como, se eu não me engano, até o Tywin chega a falar que o último dragão ele não era maior do que um cachorro, tá ligado? Não sei se foi um cachorro que ele usou de exemplo, acho que foi um gato. Mas enfim, pra vocês terem uma ideia de como as coisas aconteceram, né? Eu acredito que essas são as grandes possibilidades, as 3 grandes possibilidades, mas é interessante comentar também que a HBO comprou os direitos só pra crônica principal, isso é, né? A Canção de Fogo e Gelo. Se eles quisessem fazer uma história do Duncan e do Egg, eles teriam que dar mais dinheiro pro George, né? Mas eu acho que isso não deve ser um problema pra eles devem ter ganho tanta grana, porque Game of Thrones, mano, é a série mais popular do momento, cara. E por fim, vale lembrar, né, que eles gastaram em torno de 100 milhões de dólares, ó, pra construir cenários, armas, armaduras, roupas, props e tudo. Tudo que existe em Game of Thrones, né? Custou em média de 100 milhões de dólares pra fazer tudo isso. Então seria bem fácil pra eles fazer um spin-off e reutilizar, né, tudo que já foi gasto. Então eles iriam economizar 100 milhões de dólares, né, podendo fazer mais conteúdo de Game of Thrones. Seria bem fácil, como eu falei, e como em Game of Thrones, né, no mundo de Fogo e Gelo, não tem um avanço tecnológico tão grande, é bem provável que dê pra utilizar 90% do que já foi feito, como, por exemplo, todos os sets em King's Landing, Winterfell, tudo mais, e armaduras, etc e tal. Mas antes que comentem, né, falando, Daniels, você esqueceu de falar da rebelião do Robert. É muito provável que eles façam também, eu quero ver a rebelião do Robert. Cara, eu acho muito difícil deles fazerem, e eu vou falar aqui por quê, né? Porque ela já foi muito abordada na série, a gente já sabe tudo que vai acontecer, a gente sabe, né, que o parceiro ali sequestrou a Lyanna Stark,
Ou não, né? Talvez ele não sequestrou, talvez ele se apaixonou. Descobriremos isso na 7ª temporada. Mas enfim, a gente já sabe que o Rhaegar morreu, a gente já sabe que o Robert vai pegar o trono. Então eu acho que não seria só um fanservice, né? Você poder ver a rebelião acontecendo, mas eu não acho que eles vão definitivamente fazer isso, né? Porque como eu falei, você já sabe tudo que vai acontecer. Tem muita gente que não sabe como que é, né, a história do Duncan e do Egg. Tem muita gente que não sabe como é que foi a Dança dos Dragões, entendeu? Então, dá pra ter uma ideia, assim, curta, né, do que vai acontecer, mas a rebelião do Robert todo mundo já sabe, tá cansado de saber, e vale lembrar, né, que a 7ª temporada tá chegando, e eu tenho quase certeza que vai rolar vários flashbacks aí, e o maior deles que eu acredito, porque como eu comentei, a 6ª temporada foi pra revelar quem que era a mãe do Jon, e a 7ª temporada, e contar, né, quem foi a mãe do Jon, tanto que tem algumas cenas com a Lyanna jovem, e também agora eu acho que na 7ª temporada vão falar mais sobre o pai do Jon, o Rhaegar Targaryen, né, e, bom, eu falei que esse vídeo não ia ter spoilers, mas vai ter sim, desculpem, mas enfim... eu acho que o maior flashback que vai rolar vai ser o torneio de Harrenhal, e vamos ver o que isso vai dar. Mas é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo, eu me estendi um pouco mais do que eu queria, mas enfim, se vocês gostaram aí, deixa o like de vocês, comentem aí qualquer coisa, né, qualquer conteúdo que vocês possam querer que eu faça, vocês querem que eu faça um vídeo sobre a Dança dos Dragões, eu quero muito fazer, só que eu tenho que ler muita coisa ainda, porque a Dança dos Dragões não tá tão fresca na minha cabeça. Mas é isso aí, o próximo vídeo do canal provavelmente seja comentando sobre o que fazer depois de terminar Game of Thrones, né, recomendando também Vikings pra quem não assistiu, então fiquem de olho que em alguns dias deve sair. Caso vocês não me sigam nas minhas redes sociais, todas irão estar aí abaixo na descrição, e é isso aí, galera, valeu, falou, até a próxima e fui!